Olá pessoal, salve salve, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Hoje nós vamos comentar a respeito das mudanças legislativas recentes no tema de cidadania italiana que foram aprovadas no último dia 28 de março de 2025 na Itália. Bom, para começar, a gente precisa entender o que ocorreu. Então vamos explicar o que ocorreu para depois a gente fazer uma análise a respeito do acontecido e também das implicações técnico-jurídicas a respeito deste tema. Primeiramente, né, foi emanado um decreto-lei número 36, de autoria de um senador da República Italiana chamado Antonio Tajani. Esse senador, ele, além de ser senador da República, ele pertence ao partido Forza Italia, que é um dos três partidos que compõem a coalizão política do atual governo da Itália, né? O governo presidido pela primeira-ministra Giorgia Meloni, e que tem também outros partidos. A Giorgia Meloni é do partido Fratelli d'Italia e nós temos outro partido que é o Lega Nord, que é do Matteo Salvini, e o partido que hoje é presidido pelo Antonio Tajani, que é presidente do Forza Italia, foi criado pelo Silvio Berlusconi, né? Vocês devem lembrar, ele inclusive faleceu recentemente. A autoria do projeto é do senador Tajani, porém o projeto foi emanado pelo Consiglio dei Ministri, né, o Conselho de Ministros. E todo o decreto-lei precisa passar pelo parlamento para ser aprovado. Ele corresponde mais ou menos à nossa medida provisória, grosso modo. E por quê? O decreto-lei ele é um ato do Poder Executivo e que é submetido ao Poder Legislativo. Então nós temos vamos dizer assim, uma interferência do Poder Executivo emanando algo para o Poder Legislativo legislar. Na verdade, quem legisla normalmente é o Poder Legislativo, quem executa é o Poder Executivo. Essa é a regra geral que vale para a Itália, vale para o Brasil, porque os sistemas jurídicos são parecidos. Então nós temos um projeto, aliás, um decreto-lei, né? Eu falei errado, decreto-lei número 36, que precisa ainda de ser debatido e votado em até 60 dias. Então, a tramitação ela começa a partir do dia da publicação. A publicação ela já foi feita no dia 28 de março de 2025 e a partir de então começa a tramitação em até 60 dias. Então, nós temos três cenários possíveis para esse decreto-lei que foi aprovado pelo Consiglio dei Ministri em 28 de março de 2025, que são três caminhos diferentes. Ser aprovado na integralidade, sofrer emendas dentro desse procedimento legislativo que vai começar a ocorrer, e ao sofrer emendas, ser aprovado com essas emendas ou não ser, ou ser rejeitado na sua integralidade, ou sequer ser votado, porque a partir do momento que o decreto-lei entra em vigor, as normas valem já imediatamente, né? Diferentemente de um projeto de lei que vai passar pelo processo legislativo correto, né? Que seria a apreciação pelas câmaras temáticas dentro do parlamento, depois votação em dois turnos nas duas casas legislativas, né, Câmara dos Deputados e Senado da República. Então, o decreto-lei produz efeitos imediatos. Normalmente, e aliás ele foi criado para isso, ele é um instituto jurídico que foi criado para veicular matéria de urgência, né? Só que se a gente for analisar a forma como foi feito o decreto, né, para veicular matéria relativa, atinente ou competente ou afeita à área da cidadania italiana, a gente acredita, como jurista, como advogado, que não foi o método correto, porque não existe urgência para tratar dessa questão, uma vez que a lei de cidadania que existe há mais de um século, né? A lei de cidadania na Itália ela foi instituída em 1912 através da lei 555
de 1912. Então nós estamos falando aí de um período de mais de um século de existência. Então, como que você vai comprovar a urgência de algo que já tem um século, mais de um século, né? 1912, nós estamos falando de um pouco mais de 100 anos. Um século e uma década, né? Então, de fato, não há matéria de urgência a ser tratada. A matéria o decreto não veicula matéria de urgência e, portanto, nós acreditamos que a via escolhida no caso não é nem legislador, né, pelo executivo, e que depois vai ser tratada pelo legislativo, ela não é a via correta, né, sendo necessário, então, um projeto de lei. Na verdade, nós já temos projetos de lei tramitando no parlamento italiano, sendo que um deles, inclusive, é de iniciativa do próprio senador Antonio Tajani, e nós temos um outro projeto, que é do senador Roberto Menia, que é do partido da própria primeira-ministra Giorgia Meloni, do Fratelli d'Italia. Né? Somando-se ao projeto Menia, nós tivemos, por iniciativa do próprio senador Tajani, Antonio Tajani, que é o autor desse decreto-lei, né, um grande mentor intelectual, vamos dizer assim, porque ele foi aprovado pelo Conselho dei Ministri, mas a gente sabe que ele que está por trás de tudo isso, porque são questões que já se encontravam no projeto dele. E o que são essas questões? Só lembrando um detalhe, né? A própria Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra, que é do Fratelli d'Italia, e o próprio Matteo Salvini, que é da Lega Nord, já deram declarações públicas de que a lei de cidadania, e muitos vão lembrar do que eu estou falando, os que acompanham de fato o mundo da nacionalidade, né, já deram declarações, ambos já deram declarações públicas dizendo que, abre aspas, a Giorgia Meloni se expressou dessa forma, que acha a lei de cidadania uma excelente lei e que, nesse caso, não precisava de reforma, ou seja, de ser alterada, que é o que se está pretendendo com este decreto-lei que acabou de ser aprovado no último dia 28 de março, última sexta-feira. Bom, então quais são as matérias que esse decreto-lei veicula? Né? Primeiramente, o limite geracional, que é a grande questão que foi trazida pelo senador Antonio Tajani já no projeto de lei dele, de autoria dele, que está tramitando já no parlamento italiano, que é limitar a quantidade de gerações. Né? A gente sabe que, vamos traçar aqui um percurso, né, do que é a cidadania italiana e como que o legislador tratou dessa questão ao longo do tempo. Né? A nacionalidade ou cidadania, né, o termo correto jurídico é nacionalidade. Né? A gente fala cidadania porque na Itália a gente tem o termo cittadinanza, que é um termo que a gente acaba falando de cidadania, mas no Brasil a gente sabe, para o direito brasileiro, na Itália não, cittadinanza é nacionalidade, sinônimo de nacionalidade, aqui cidadania implica em outras questões jurídicas que não são afetas à nacionalidade. Né? Então, só para deixar muito claro, sendo advogado, eu preciso fazer essa ressalva com vocês. Nós tínhamos já o Código Civil do Reino regulando isso. O Código Civil do Reino, que por sua vez é de 1865. Ele regulava o tema da nacionalidade italiana já ali no Código Civil do Reino, antes, portanto, da Lei de 1912, a 555 de 1912. O que dizia então a Lei 555 de 1912? Dizia que é cidadão italiano, artigo 1º, o filho de pai cidadão. Nesse sentido, foi introduzido no sistema jurídico italiano o princípio do ius sanguinis. O que é o princípio do ius sanguinis? Diferentemente dos países da América, sobretudo, né, que adotam o regime do ius solis, que é o princípio de transmissão da nacionalidade através do solo, ou seja, quem nasce no território daquele país é cidadão daquele país. A Itália e a maioria dos países europeus adotam o sistema do ius sanguinis, ou seja, é cidadão daquele país, o vínculo de sangue que você tem com antepassados seus, seja pai, seja avô, bisavô, trisavô e tetravô e assim por diante. Então, a cidadania italiana não inclusive foi declarada recentemente num julgamento histórico da Corte di Cassazione, que é a Corte Superior na Itália, como um direito imprescritível e irrevogável.
Então, se ele é imprescritível, passa de geração para geração. E é assim que está lá na lei. A 91/92, que é a nova lei de cidadania, né, que eles chamam, que por sua vez não é tão nova assim, porque ela é de 1992, Lei 91 de 1992, já no âmbito dessas mudanças de igualdade que a Constituição de 1948 trouxe, né? Lembrando que a Itália, assim que ela se tornou república, ela passou a ter uma Constituição, que é a Constituição atualmente vigente, a Constituição de 1948. Então, dentro da Constituição italiana, nós temos lá esculpido o princípio da igualdade, artigo 3º da Constituição italiana. Nesse sentido, então, a Lei 91/92, já dentro do âmbito da Constituição, né, de 1948, introduziu no artigo 1º uma singela mudança, que na verdade é uma mudança bastante importante, que é o seguinte: a Lei 555 de 1912 trazia no seu artigo 1º é cidadão italiano, filho de pai cidadão. E a Lei 91/92 traz, portanto, é cidadão italiano, filho de pai ou mãe cidadã. Então, como a Constituição igualou homens e mulheres em direitos, a lei não poderia deixar de fazer diferente, o legislador, na verdade, italiano, não poderia deixar de fazer diferente e não discriminar a mulher nesse caso. Então, a partir daí, nós temos toda uma construção, né, jurisprudencial a partir dessa lei. Eu citei aqui um julgado da Corte di Cassazione, poderia citar tantos outros, mas para não deixar o vídeo muito grande, nós vamos partir para o que o projeto veicula. Veicula um limite geracional que antes não existia. Então, o que o senador e o Conselho dei Ministri quis fazer com a emanação desse decreto-lei? Criar um limite geracional que não existia, que antes poderia ser, não existia limite de gerações, você poderia ser bisneto, trineto ou tataraneto ou até mais longe, né, a sua ascendência, e, portanto, poderia obter a nacionalidade através de um procedimento, que era um procedimento que sempre foi, né, na verdade, um procedimento de reconhecimento, porque nós não estamos falando de expectativa de direito, nós já estamos falando do direito já existente, né? É um processo de reconhecimento porque a pessoa já nasce já nasce sendo cidadão italiano, né? Então a gente fala em reconhecimento da nacionalidade justamente porque quando a gente vai fazer, por exemplo, no judicial, é uma sentença, na verdade, declaratória, né? Ela tem uma parte executiva, que é oficiando os oficiais do registro civil para fazerem as transcrições, né, das certidões, que por sua vez são as provas do processo, e, na verdade, a sentença declara que aquela pessoa, que é o requerente do processo, é cidadão italiano desde o nascimento. Então, aí que está o grande fundamento. Então, por quê? Por conta da Lei 91/92, que diz que é a atual lei de cidadania, mas também por conta da Lei 555, que é cidadão italiano, filho de pai ou mãe cidadã. Então, se a gente tem essa construção jurídica que veio ao longo do tempo, nós podemos, né, concluir que o direito da cidadania italiana não tinha limitação. E com o projeto impôs-se uma limitação geracional, porque, na verdade, o fundamento do ministro Menia, que além de ser, na verdade, senador, presidente da Forza Italia, ele também é vice-premier, ou seja, ele é o cargo abaixo da Giorgia Meloni no governo, e ele também é ministro das Relações Exteriores, portanto, responsável por toda a rede diplomático-consular da Itália, embaixadas, consulados, missões diplomáticas diversas e assim por diante. Então, ele é o responsável pelas relações exteriores da Itália. Então, ele entende, né? Inclusive ele esteve em visita recente ao Brasil no ano passado, quando ele lançou na Itália, estando aqui, o projeto do desenho de legge, que seria o projeto de lei dele,
que veicula essa questão de limite geracional. E ele trouxe isso para o decreto-lei que ele acabou de apresentar ao Conselho dei Ministri e foi aprovado. Então, na verdade, ele introduziu essa questão do limite geracional, e o limite geracional passa a valer, então, para até a segunda geração, ou seja, o filho e o neto de um cidadão italiano. Porém, ele vai além da questão geracional. Ele cria também uma distinção, que aí a gente encontra já um traço de inconstitucionalidade, que é uma distinção entre o italiano que reside na Itália e o italiano que reside no exterior. Por quê? Lá no projeto, pela leitura do projeto, a gente pôde perceber que, na verdade, a pessoa que tem um filho menor de idade para ser registrado, bastaria antes, né, da vigência do decreto-lei, bastaria ele chegar ao consulado de competência, isso para o italiano residindo no exterior. Chegar ao consulado de competência e apresentar a certidão de nascimento da criança, obviamente traduzida, apostilada, com todos os rigores, né, legais, que o consulado de competência remeteria isso para o município italiano e assim processaria a nacionalidade daquele menor de idade. Já no projeto, a gente pode perceber que ele tem um intuito de, dentro do que ele entende, né, que é a nacionalidade italiana, que ele fala que a nacionalidade italiana não está à venda, que a nacionalidade italiana é uma coisa séria. Ele deu uma coletiva de imprensa, uma conferência stampa, logo após a reunião do Conselho dei Ministri que aprovou o decreto-lei. Então, lá nessa reunião, ele apresenta uma série de papéis que ele tirou da internet, de anúncios, de Black Friday e tudo mais, de comercialização da nacionalidade italiana. A gente, obviamente, acompanha isso, vê com muita tristeza que um tema tão caro e tão importante dessa magnitude, né, criar um vínculo jurídico com um determinado Estado nacional, que é o que é a nacionalidade, né? Um vínculo jurídico que um indivíduo tem com um Estado nacional. Né? Esse é o princípio basilar do que é uma nacionalidade. Então, ele entende que não pode ser comercializada e tudo mais, como se e que as pessoas pegavam a cidadania italiana com outros intuitos para fazer shopping em Miami e tudo mais. Enfim, reduzir muito a questão da nacionalidade a escolhas que as pessoas podem fazer, inclusive, né? Se a pessoa tem a nacionalidade italiana e quiser ir para qualquer lugar do planeta que ela desejar, sim, ela pode fazer. Isso não tira o mérito da pessoa de ser cidadão daquele país, de respeitar as leis, de respeitar a Constituição e de exercer os seus direitos políticos, né? A pessoa pode fazer shopping em Miami e votar, por exemplo, né? Que é um direito que nos foi concedido como cidadãos italianos, inclusive pelo próprio partido dele, o Forza Italia, na época ainda do então premier Silvio Berlusconi, que foi fundador do Forza Italia, e ao qual ele é afiliado e hoje é presidente, né? Com a morte do precursor, o Silvio Berlusconi, através de uma lei de 2003, me parece, salvo engano, houve a introdução delle circoscrizioni, das circunscrições estrangeiras, circoscrizioni estere, que são as circunscrições. O mundo foi dividido em regiões, e aí nós temos o Sul da América, a América Meridionale, né, a América del Nord e outras regiões, e cada uma dessas regiões elege um deputado e um senador para compor o parlamento italiano. Então hoje nós temos como sul-americanos, né, vamos dizer assim, italianos residentes na América do Sul, na verdade, né, nós temos um representante, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, que nós elegemos, afinal de contas, né, porque nós recebemos as cédulas de votação pelo correio, então nós exercemos nossos direitos políticos. Só que ele se esquece, né, que o voto na Itália não é obrigatório. Então, se a pessoa não quiser votar, ela não precisa votar, né? Porque trata-se de um direito dela e não é, como aqui no Brasil, uma confusão direito-dever, que a pessoa é obrigada a votar, porque o voto no Brasil é obrigatório e não facultativo, como é na Itália. Então a questão toda
se cinge, né? Ele diz ainda que a pessoa tem que, mesmo sendo cidadão, ela tem que comprovar um vínculo com a Itália em pelo menos 25 anos, renovar um passaporte ou fazer uma viagem para a Itália ou mesmo votar. Quer dizer, que são coisas que você não é obrigado a fazer, né? A gente tem um outro princípio que é ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. Então, não pode emanar uma lei que me obrigue né, toda a coletividade italiana a viajar a cada 25 anos para a Itália ou tirar um passaporte, que também é um documento de viagem, não faz sentido se a pessoa não for viajar, ela ficar renovando indefinidamente o passaporte. É claro que muitos querem manter sempre o passaporte em dia, mas ele não pode vincular a questão da nacionalidade a qualquer outra coisa. Né? É descabido, é desarrazoado e é antijurídico. Porque, repito, ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, a não ser que o parlamento italiano emane uma lei que obrigue as pessoas a estar em solo italiano a cada 25 anos. Então é descabido, desarrazoado e antijurídico. É essa explicação que ele deu. E então o projeto, o decreto-lei, na verdade, que já está valendo, né, valendo a partir de 28 de março de 2025, sexta-feira, este decreto então veicula este limite geracional que antes não existia, que é até a geração do avô. As crianças, os menores de idade, né, os menores de idade que nascem ou que estão para nascer, ou que já nasceram e ainda não foram registrados, só poderão ser registrados se forem netos de um italiano nascido na Itália ou se o pai ou a mãe tiverem residido na Itália por pelo menos 2 anos. A gente sabe, né, da realidade das pessoas e quem normalmente pede a nacionalidade italiana geralmente, atualmente, com relação a antepassados mais distantes, de longa imigração, né, de imigração de muitos anos. Né, a gente está falando do final do século XVIII e início do século XX, que foi a grande leva migratória que o Brasil recebeu, que, aliás, o Brasil recebeu de braços abertos mais de 1.400.000 italianos. E recebeu de braços abertos. Não recebeu dessa maneira que o ministro vice-premier e senador está fazendo, né? Limitando, né, a questão, porque eles vieram, na verdade, por conta de carestia na Itália, vieram para, na verdade, muitos vieram para cá para angariar recursos, inclusive para reconstruir a própria Itália, que estava em crise na época, né? Então muitos não tinham o que comer lá e vieram tentar a vida aqui. Inclusive ficou famosa a frase, né, farsi l'América, né? Ou seja, vão me refazer na América, né? O sonho americano de chegar aos portos brasileiros, dos Estados Unidos e demais localidades, Argentina, Venezuela, que são os grandes países que receberam imigrantes. E, obviamente, esses imigrantes foram tendo sua prole e chegamos a um contingente que é estimado, né? Não tem uma estimativa muito certa, muito precisa, mas em cerca de 35 milhões de ítalo-descendentes apenas no Brasil. Isso sem contar Argentina, Uruguai, Venezuela, que foram os países de meta migratória de maior contingente no período histórico que eu mencionei, fim do século XIX, início do século XX. Agora, quais são as implicações jurídicas, né? O decreto veicula essas matérias, o limite geracional, a necessidade para registrar a criança do pai, de pelo menos ser filho ou de pai nascido no solo italiano, ou de pelo menos o avô nascido no solo italiano, e esses pelo menos 2 anos de residência do pai na Itália para poder registrar um filho nascido no exterior. E isso vale para cidadãos italianos residentes no exterior, sejam eles nascidos na Itália ou com a cidadania reconhecida após o nascimento. Ou seja, nós estamos falando de uma lei que afeta inclusive os próprios italianos residentes no exterior. E não é um contingente baixo de pessoas, né? Nós temos estimativas de mais de 1 milhão de pessoas, de italianos que nasceram na Itália e pelo fato da Itália, né, como se diz lá, o país está sempre em crise, eles, sobretudo jovens,
tentarem a vida em outros países da Europa, sobretudo lá a meta imigratória dos italianos hoje em dia são Reino Unido, França e Alemanha. Então eles saem da Itália e vão tentar a vida, sobretudo jovens que não veem na Itália oportunidades de trabalho, de crescimento e também Estados Unidos. Então nós temos aí um contingente de pessoas que vai ser afetado. Ele também cria, através do decreto, um órgão com uma dotação orçamentária de 4 milhões e 200 e tantos mil euros, que centraliza os pedidos, vai passar a centralizar um órgão vinculado ao Ministério degli Affari Esteri, que é o MAE, que por sua vez, é o Ministério das Relações Exteriores. Este órgão vai centralizar todos os pedidos de cidadania italiana a partir de então. Ou seja, vai tirar a competência dos consulados, né, espalhados pelo mundo, das embaixadas, chancelarias consulares das embaixadas ao redor do mundo, e vai centralizar tudo em um único órgão administrativo, sediado em Roma, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores italiano, para tratar dos pedidos de cidadania. Então ele cria uma dotação orçamentária, cria um contingente de um plantel, né, um corpo de funcionários que seria composto por 30 impiegati di ruolo, que seria 30 funcionários de carreira, e mais 50 assistentes. Ou seja, nós estamos falando de 80 pessoas para tratar de pedidos de cidadania dos ítalo-descendentes do mundo inteiro, né? Certamente vai haver um limite, uma limitação até humana para tratar de todas essas demandas que vão surgir a partir de então, né? O órgão está previsto para ser aberto em 2027, com uma dotação orçamentária inicial para a sua constituição de 4 milhões e alguma coisa de euros, mais 300 mil euros aproximadamente para a manutenção dele. E esse número de funcionários, que a gente não sabe se vai dar conta ou não das demandas, e aumentou também o prazo para 48 meses. Né? A gente lembra que na regra anterior, os consulados, a rede diplomático-consular italiana tinha um prazo fixado também por decretos, né, que regulavam a lei, de 730 dias. Então nós estamos falando de um prazo que saiu de 2 anos, 730 dias equivale a 2 anos, para 48 meses, que são 4 anos. Então ampliou o prazo para tratar dessas questões. Mas esse órgão vai começar a funcionar a partir de 2027. E com este decreto publicado em 28 de março, os consulados todos cancelaram os agendamentos para a cidadania, não para passaporte. Passaporte continua normal e outros serviços consulares continuam normais. O que foi interrompido foi a análise dos pedidos de cidadania italiana pela via consular, administrativa consular. Então, se eles suspenderam os prazos, o consulado suspendeu os prazos e esse órgão ainda não está funcionando, em funcionamento, nós temos aí um hiato, né, um lapso temporal de 2 anos aproximadamente, em que os pleiteantes, os candidatos, a reconhecer a sua própria condição de cidadão italiano, como a gente já comentou anteriormente, possam pleitear a cidadania. Então não existe lugar, se uma pessoa hoje quiser a cidadania iniciar, deflagrar um processo de reconhecimento da nacionalidade, ele não tem para onde ir, senão para a via judicial, né, que continua ainda aberta. Só que a gente está falando também de um procedimento jurisdicional que é da competência da justiça comum na Itália, justiça civil italiana, e que também vai sofrer impactos com esse decreto, porque esse limite geracional ele vale a partir de agora. Nós temos um entendimento de que ficou reforçado o interesse de agir, ou seja, o interesse de agir que antes nós tínhamos 2 tipos de processo, né? O processo por via materna e o processo por via que seria o contra-fila, né, que a gente chama, que era contra as filas do consulado, né? A fundamentação jurídica que mudava, na verdade, porque o pedido era o mesmo, a cidadania. Mas a fundamentação jurídica mudava a depender do caso. Se fosse descendente via materna, nós temos uma construção já jurisprudencial muito ampla, já muito consolidada na jurisprudência,
a partir da sentença 4466 de 2009, que foi a concessão da primeira nacionalidade pela via feminina, que descendia de mulher cuja prole tinha nascido pós 48. Então, nós temos aí uma primeira sentença que foi dando origem a uma série de outras sentenças. Então, essa questão está sedimentada jurisprudencialmente, né? Uma construção jurisprudencial, jamais foi objeto de uma circular do Ministério do Interior para poder fazer a cidadania nos próprios municípios ou nos consulados pela via materna, ou seja, nunca fizeram esse movimento. Então nós temos o interesse de agir representado pelo fato da via administrativa não tratar dessas questões da via materna e também por conta da morosidade, né, na verdade, da negação do próprio direito, que era você fazer um agendamento junto aos consulados, a rede diplomática consular, por conta de uma série de questões, de limitações técnicas, de pessoal, inclusive financeiras, talvez, né, que eles alegam. Então, havia uma limitação, não tinha agendamentos, tinha uma demanda muito maior, era difícil conseguir um agendamento na via administrativo-consular. Então, ou as pessoas iam para a Itália fazer pela via administrativa ou tentavam através da via judicial, que era o que a gente acabava fazendo mais no nosso escritório por conta da questão da pessoa não precisar se deslocar, não ter outros gastos com passagem, estadia e tudo mais. Inclusive, essa questão do decreto, ele atinge também os processos judiciais que vão ser adaptados, vão ser adequados para trazerem uma nova fundamentação jurídica, né? Porque a gente entende que há uma série de inconstitucionalidades, eu poderia citar vários, eu citei o artigo 3º da Constituição italiana, que é o princípio da igualdade, e daí vocês já começaram a perceber que há já uma distinção entre italianos que moram na Itália e italianos que moram no exterior. Então já aí você já fere de morte o princípio da igualdade. Você está dando um tratamento diferenciado para duas pessoas em condições diferentes e que ambos são nacionais italianos, mas um reside na Itália e pode registrar o filho, o outro reside no exterior e não pode registrar o filho menor se não residir por 2 anos ou se o avô não tiver nascido na Itália. Então, isso para encerrar essa questão dessa primeira análise que eu estou fazendo juntamente com vocês, para demonstrar alguns aspectos, né, de inconstitucionalidade e que vão estar, a partir de agora, presentes nos nossos pedidos, né, nos nossos processos. Obviamente que a gente vai alterar essa fundamentação jurídica, vai ir atrás das inconstitucionalidades deste decreto, vamos continuar protocolando os processos da mesma forma, porém nós vamos ter que levantar essas questões de inconstitucionalidade desse decreto, que por sua vez pode ter 3, como eu disse no início, pode ter 3 deslindes para esse 3 fins. Ou ele vai ser aprovado na integralidade, o que é muito difícil, porque isso é uma matéria bastante polêmica na Itália. Inclusive, eles prepararam toda a opinião pública italiana para poder receber esse projeto, né? Ele é vamos dizer assim, o cume de uma, não vou dizer manipulação da opinião pública, mas vamos dizer assim, de um movimento da opinião pública italiana acerca da questão dos ítalo-descendentes, como se este fosse o problema, um problema para a Itália, sim, e deveriam ser vistos como uma solução, porque a Itália é um país com decréscimo demográfico amplo, bastante alto, a população envelhecendo, menos força de trabalho, pessoas jovens, muito jovens deixando a Itália, fuga de cérebros, assim como ocorre em menos proporcionalidade no Brasil também. Então, são questões que a Itália poderia abordar como se fosse um soft power, né? Que a gente tem o hard power e o soft power. A Itália poderia aproveitar melhor este soft power que ela tem, né? Esse poder que ela tem de
cidadãos espalhados pelo mundo e que não querem só fazer shopping em Miami, como diz o ministro vice-premier, que é autor desse projeto, que a gente sabe que é dele, a autoria, porque ele que apresentou também a conferência Stampa, ele não fez questão nenhuma de esconder isso, né? E apresentou lá as questões que ele alega que foram decisivas, embora não sejam urgentes, foram veiculadas em um decreto-lei, um modo que não é o mais adequado, né? A técnica legislativa não foi, ela foi atropelada aí. O que o certo seria, né, ter apresentado, assim como ele fez, né, um projeto de lei que tem já em tramitação no parlamento, de autoria dele próprio, que por alguma razão, algum motivo, não tramitou da forma, na celeridade que ele queria, né? Então, dessa forma, impondo um decreto-lei e impondo ao parlamento 60 dias para ele ser analisado, ele começa a tocar a banda, né? Ou seja, ele impõe um ritmo ao parlamento e força o parlamento a se antecipar e promover essa discussão que, por sua vez, poderia seguir anos e anos a fio sem ser discutida. Então ele quer realmente que o parlamento italiano enfrente essa questão já, imediatamente, né, em 60 dias, né, um prazo muito curto para tratar de temas tão sensíveis, né, à população, tanto os italianos nascidos na Itália que moram fora, tanto a comunidade de italo-descendentes que obtiveram a nacionalidade e ainda estão por obter. Então, por hoje nós finalizamos. Se vocês curtiram, se vocês gostaram do conteúdo, curtam e deixem um like e ative o sininho para notificações de novos vídeos. Muito obrigado e boa noite.